Vários filmes do Orson Welles e do Fassbinder. Ah, não, mas nossa, você pode ficar tanto que ninguém lembra mais, ou falar que ela Eu vou plagiar eles porque eles são top, né? Hoje eu vou ver um filme meio diferente até. Quando falando faz bem, assim, dando início, né? Porque hoje o filme vai ser um pouco diferente daquilo que nós vimos até então. Que são os dois filmes que o Orson Welles fez com a maior liberdade possível. O primeiro, então, o Cidadão Kane, ele tinha liberdade total. Escolher equipe, de escolher o tema, escolher o roteiro, de fazer edição. Né? O segundo filme, a atuação dele já foi mais limitada, né? Tanto que eu comentei da dificuldade em relação ao processo final de edição, né? Que ele não conseguiu colocar a posição dele, ainda mais pelo fato de que ele estava aqui no Brasil nessa missão de boa vontade do governo americano, que acaba desencadeando, por exemplo, a carreira a carreira da Carmen Miranda dos Estados Unidos. Tudo estava dentro de uma política de boa vizinhança. O Brasil não tinha uma ligação estreita com uma ditadura de Vargas, uma ligação estreita com os países do eixo. Então era interessante que o Brasil fosse puxado em direção à força dos aliados, dos Estados Unidos, França, e em função disso, essa política de boa camaradagem, o Orson Welles veio para cá para fazer um filme, o É Tudo Verdade, não vai ser terminado. A Disney, por exemplo, lança um personagem que é o Zé Carioca, nessa época. A Carmen Miranda vai para os Estados Unidos e faz muito sucesso. Quer dizer, embora a ida dela tenha a ver com essa coisa dessa política de boa camaradagem, ela faz um sucesso tão grande que ela chega a ser o salário mais alto pago em Hollywood. Então, não é pouca coisa. Quer dizer, durante um certo tempo, ela era a pessoa, era artista, atriz e ator também, melhor pago dentro de Hollywood. Então isso coincidiu com a época da guerra. O primeiro filme que nós vimos, de 41, do Cidadão Kane. 42, ele fez o Soberba. E no decorrer desses os próximos 4 anos, ele não vai fazer nenhum filme. De certa forma, a fama que ele adquiriu de perfeccionismo, de estourar prazos e orçamentos, sem de repente ter um retorno financeiro adequado, vai fazer com que ele fique, quer dizer, ele não está no limbo, porque ele vai ter uns 4 ou 5 filmes que ele atua como ator. Então ele vai, de certa forma, sedimentar uma carreira dele como ator dentro de Hollywood. Mas ele demora a dar prosseguimento para a carreira dele como diretor. Em 1946 surge uma nova oportunidade, que é o filme que nós vamos ver hoje, o terceiro filme do Orson Welles, que é O Estranho. Que vocês vão ver que é um filme bem diferente daquilo que nós vimos anteriormente. Primeiro, que ele recebe um convite de um produtor que havia trabalhado com ele, como ator num dos filmes anteriores, faz esse convite e, para ele conseguir dirigir, ele tem que aceitar dentro do contrato dele uma série de limitações, uma série de regras oriundas dessa preocupação do estúdio com o fato dele poder, de repente, extrapolar na confecção do filme. Extrapolar em termos de orçamento,
ou em termos de prazo. Então, ele vai investir, né, e, de certa forma, talvez tentando dar uma resposta a uma crítica que, de certa forma, considerava os dois outros filmes grandiloquentes, espetaculares demais, ou, eu até anotei frase aqui, qual era a frase que se dizia, extravagantes e complexos, né? Os dois outros filmes. Então ele vai investir num filme mais convencional, num thriller, num suspense, né? Num filme né, de ação, né? Bem convencional do ponto de vista da sua estrutura, mas com ainda alguns pontos interessantes, né, para a gente considerar. Ele não vai primeira vez ele não vai trabalhar com equipe, né, que ele, de certa forma, está afinado. Nós não vamos ver nenhum ator do Mercury Theatre, né, da companhia dele. Ele vai trabalhar também com outros profissionais que não estão não fazendo parte do rol habitual, embora alguns deles até vão trabalhar com ele posteriormente. E esse filme tem um orçamento muito mais restrito do que os outros dois anteriores. Nós vamos pensar, né, algumas coisas, alguns detalhes, por exemplo, em relação a esse filme, relembrando, né, os anteriores. Quer dizer, nós fizemos uma breve lista de procedimentos e, né, de técnicas que ele utilizou nos outros dois filmes, né? Nós falamos um pouco da profundidade de campo, né, que é essa possibilidade de você não trabalhar com um único plano, quer dizer, você não está interessado simplesmente na frente aqui, mas você está interessado na frente e no fundo do teatro, quer dizer, você tem um eixo que entra para o fundo da tela, as ações acontecem nesse fundo, e tem a mesma importância daquilo que acontece no primeiro plano. Isso aqui a gente vai ver com menos clareza. Essa construção vai ser menos usual. Outro recurso que ele usava muito é você filmar em continuidade, num plano sequência. E aí ele, para não ter o corte, para você não desligar a câmera e tentar mostrar toda a ação num único plano, numa única tomada, ele habitualmente ou mexia na câmera, a câmera se deslocava, a câmera passeava, a câmera tinha movimentos, ou os atores mudavam de posição. Então criava um certo dinamismo interno, mesmo não existindo, né, a questão do corte da edição, que é a tal da decupagem. A tal da decupagem, um diretor faz o quê? Ele decupa. Ele esquadrinha o espaço que ele está querendo trabalhar e escolhe quais são, né, os planos, quais são os contornos que ele realiza. Então, dentro desse processo de decupagem, os planos têm tamanhos e recebem nomes. Quando você faz um plano do rosto da pessoa, você tem um primeiro plano. Quando você faz um plano mostrando todo o corpo da pessoa, você diz que é um plano médio. Se você faz um plano mostrando a pessoa com o ambiente, bom, normalmente é um plano geral. Nós vamos ver, né, por exemplo, nesse filme, logo no início, né, então preste atenção bem no início do filme, a primeira imagem do filme é uma mulher saindo de uma porta. A segunda imagem do filme, ele vai usar esse mecanismo do plano sequência, do movimento de câmera. Porque ele vai apresentar o personagem, né, um dos personagens principais, a figura do detetive,
num primeiro plano que mostra as costas, né? A nuca e a cabeça do personagem. Aí a câmera se afasta, né? E mostra um plano geral daquela sala onde está o detetive e os outros personagens. Então é um recurso que ele usa muito. Outros diretores, por exemplo, poderiam fazer um primeiro plano, né, do rosto, da costa desse personagem principal e cortar para um plano mais aberto. Ele tenta fazer isso com o movimento de câmera. Então existe uma montagem interna nesse plano sequência. Então é algo que ele vai manter aqui. Em especial, né, quando nós vamos assistir o filme, nos momentos em que você tem tomadas externas, planos externos. Normalmente nos planos internos que acontecem dentro da casa, ou dentro das residências, dentro de salas, a câmera é até mais contida. No entanto, toda vez que ele sai para fora, quando ele está gravando o externo, na rua, você tem um movimento extremamente sofisticado de câmera. Né? E esses movimentos podem ser feitos com gruas, então quer dizer, é uma câmera em cima de um pequeno guindaste, então a câmera pode subir, descer, ir para os lados. Né? Às vezes ele realiza panorâmicas. O que é uma panorâmica? Né? Eu mantenho a câmera está em cima de um eixo fixo e eu rodo a câmera acima. Isso é uma panorâmica. Né? Ou às vezes ele faz carrinhos, né? Travelings. Então, por exemplo, isso é muito comum nesse filme. Você tem, por exemplo, que está acompanhando pessoas que estão conversando. Então as pessoas estão andando para cá e a câmera caminha desse jeito. Então ele está fazendo um traveling, um carrinho. Às vezes a câmera se aproxima da pessoa. Né? O sujeito está ali e a câmera avança andando nesse movimento para frente. Então, nós vamos ver que no momento em que ele está trabalhando com uma externa, os planos sequências e os movimentos de câmera são um pouco mais ousados do que quando ele está trabalhando num plano interno, quer dizer, quando está dentro de alguma sala. Em relação à iluminação, nós vamos perceber também que, da mesma maneira que anteriormente você tinha uma iluminação dramática, né, a escolha do claro e do escuro, daquilo que você mostra ou deixa de mostrar, das sombras, da iluminação que de repente esconde uma parte do rosto, esconde os olhos, mas deixa a boca aberta, ou esconde a boca e deixa os olhos pronunciados. Esse tipo de procedimento permanece, mas dentro de um enfoque diferente, quer dizer, dentro de uma limitação que era muito comum para esse tipo de filme. Esse tipo de filme aqui está inserido dentro da proposta de um filme B, um filme de menor orçamento. E esses filmes de menor orçamento, que depois vão, um grande exemplo desses filmes de menor orçamento, em que essa característica se tornou muito marcante, são chamados filmes noir, os filmes de detetive, que eram filmes que eram intencionalmente escuros. Né? Intencionalmente, a sombra era muito trabalhada. Raramente você vê ambientes claros. Isso, num primeiro momento, quer dizer, tem um lado estético que tem a ver até com a natureza dos filmes de suspense, filmes mais sombrios, filmes que você mostra um lado menos, um lado mais perigoso da raça humana, um lado mais sombrio, mas tinha também uma função prática de que, como os orçamentos eram mais limitados, a qualidade e a possibilidade de você investir em termos de uma iluminação mais sofisticada era mais difícil.
E era mais difícil também você ter cenários mais caprichados. Então, às vezes, você iluminava menos, você deixava intencionalmente sombras, né, naquele ambiente, em parte para esconder as limitações, né, da sua direção de arte, né, do seu cenário. Então, em vez de você iluminar muito um cenário que é meio capenga, que é feito com, que não é uma casa, que não foi feito com muitos detalhes, de repente só põe, né, um conjunto de madeiras ali, pinta, então ele não é bem acabado, o que você faz? Você não ilumina, você deixa sombras. Né? Então, à medida que ele vai trabalhar, né, com um certo nicho, os próximos filmes dele vai ter muito a ver com essa relação com o filme no ar, e eu acho que vai casar muito com o tipo de cinema que ele admira. Né? Eu comentei para vocês que existe uma evidente influência do expressionismo alemão, do cinema alemão, que eu até trouxe para vocês ao final ao final do filme, né, da aula, eu vou exibir alguns trechinhos do Anjo Azul, né, do Sternberg, com a Marlene Dietrich, que eu separei alguns momentinhos, vocês vão notar uma iluminação semelhante à que nós estamos vendo aqui também. Né? Em parte, isso se deve ao fato de que, com a ascensão do nazismo, na década de 30, na década de 40, muitos profissionais que trabalhavam na Alemanha, e mesmo que trabalhavam na Europa, né? Na Alemanha eles começam já a fugir na década de 30, vêm para os Estados Unidos e trazem essa experiência essa experiência estética, visual, para o cinema americano, e outros cineastas europeus que fugiram da guerra vão se deslocar para os Estados Unidos. No caso específico desse filme, né, isso tem um dado bem interessante, pelo fato de que o filme retrata a história de um investigador do FBI que está atrás de criminosos de guerra. O filme é feito em 1946, né? E o tempo diegético, quer dizer, o tempo que ele trabalha dentro do filme, também é 1946. Então o filme passa o filme que foi feito em 1946 está mostrando uma realidade de 1946, que é, né, o medo ou o receio de que alguns sobreviventes né, da cúpula do partido nazista tentariam reerguer, né, o nazismo nos Estados Unidos e em outros países. Isso vai servir de mote para uma série de outros filmes, mas é o que de repente se destaca nesse filme em particular. Então ele é um detetive que está procurando criminosos de guerra. Então nesse processo de investigação, né, ele vai se deparar com uma figura aparentemente acima de qualquer suspeita, né, que é o Orson Welles interpretando o vilão. E aí a questão vai ser ele provar que o sujeito é esse criminoso de guerra. Algumas, né, observações quanto à equipe, né, responsável que trabalhou nesse filme. Por exemplo, o produtor, vocês vão ver que o nome dele é não sei o que, SP Eagle ou coisa assim. Na realidade, ele estava usando pseudônimo, e o nome real dele é Sandy Spiegel, e parece que, ele não tem muita certeza, mas parece que ele também ele foi um produtor importante depois, porque ele produziu vários filmes do David Lean, como
Lawrence da Arábia, A Ponte do Rio Kwai, e ele sai da Europa, né, ele nasce na fronteira da Áustria e da Hungria, e também sai da Europa fugindo do nazismo, da ascensão do nazismo. Um dos roteiristas, que é o Victor Trivas, nasceu quase na Hungria, não se sabe ao certo se nasceu na Hungria ou na Rússia. A história original é dele, e ele também foge da Europa, em 1940, fugindo do nazismo. O compositor da música, que é o Bronisław também foge da Europa em 1933. Né? Então você tem vários integrantes da equipe que de repente passaram por essa experiência de ter que lidar com a ascensão do nazismo. E note que é uma coisa, a guerra acaba em 44, 45, 44 na Europa, 45 no Pacífico. Então é muito recente. Em 46, as coisas acabaram de acontecer. Né? E tem um dado interessante a respeito do filme. É a primeira vez que se passa no cinema, num filme americano, cenas de um campo de concentração. É a primeira vez que isso acontece no cinema americano. Porque certamente é uma são imagens meio fortes, assim, que não eram, de certa forma, comuns. De certa forma, você precisava ter um pouquinho de coragem de colocar isso dentro do filme comercial. Aliás, foi um dos poucos filmes que se pagou, deu até lucro. Poucos filmes do Orson Welles, quando foi lançado, se pagou, deu lucro. Os outros dois primeiros, não. Então, esse filme, isso aconteceu, embora o Orson Welles seja o filme talvez menos estimado por ele, mas mesmo assim ele tem alguns elementos bem interessantes. Né? Então, eu estava comentando, desses recursos que o Orson Welles trabalhava, quer dizer, falei da profundidade de campo, da questão do plano de sequência, da iluminação, né? Outra característica que nós vimos muito nos outros filmes, que é a questão da elipse. No primeiro filme, como nós temos uma narrativa totalmente não linear, no segundo, você tem a história de uma família que se passa ao longo de vários, de muitos anos, a elipse de tempo, você mostrar uma evolução do tempo que não ocorre, não está sendo mostrado na Terra, mas que ocorre entre um corte e outro, é menos comum aqui, porque a história é mais limitada no tempo. Né? A história, ela não demanda tantas elipses assim, quer dizer, você acompanha essa investigação do detetive policial, agente da FBI, ao longo de um tempo relativamente curto. Né? Outra característica, e que aqui nós vamos notar com uma certa frequência, que ele pode manter, que é dificilmente ele filma com a câmera na altura dos olhos, que é uma tendência, quer dizer, que é o mais natural. Você coloca a câmera na altura dos olhos e filma. Normalmente ele trabalha muito com aquilo que eu falei, do plonger significa mergulhar, filmar de cima para baixo, ou contra-plonger, que é filmar de baixo para cima. Normalmente a câmera do Orson Welles é que se chama uma câmera baixa. O tempo todo ele está filmando mais ou menos dessa altura. Então as pessoas estão sempre filmadas um pouquinho de baixo para cima. Isso é uma característica que ele mantém aqui. Mais algumas considerações a respeito do filme. Em relação ao personagem principal, que é o detetive, originalmente ele gostaria que fosse uma mulher, a Agnes Moorehead, que é a mesma atriz que fez a mãe do pequeno Cidadão Kane, no filme, e
fez também a tia solteirona no Soberba. Então, né, a intenção, né, é que essa fosse a atriz do filme. Ele não conseguiu. Quem vai trabalhar com ele é o Edward G. Robson, que é um ator, tem uma certa relevância, principalmente os papéis em filmes noir, filmes de detetive, filmes de gangster. Uma curiosidade que eu me toquei agora, quer dizer, quando eu estava revendo o filme, porque eu vi recentemente, talvez esteja até passando no cinema, é um filme bem interessante, né, para quem está interessado em história do cinema, que é o chamado Trumbo, que é um filme que fala sobre um roteirista americano, Dalton Trumbo, que, né, então é a história desse roteirista, que é um roteirista que nos Estados Unidos era ligado ao Partido Comunista, e na época da Guerra Fria, que vai começar depois, né, em 1956, 1950, né, com a ascensão da União Soviética, vai ser perseguido pelo governo americano e pela indústria. O que é né, vários roteiristas, atores, diretores, fotógrafos, técnicos, que tinham ligações com o Partido Comunista, ou simpatia, ou simplesmente defendiam certos temas que podiam ser assumidos como comunistas, foram perseguidos nessa época e eram obrigados, eram convocados pelo Senado americano, que exigia que eles dessem o nome dos companheiros comunistas deles. Se eles se recusassem, eles eram presos. O Dalton Trumbo foi preso. E mais, mesmo depois foi preso, cumpriu, ficou um ano, só para não ter dedurado os outros companheiros dele. Depois que ele foi solto, ele não conseguia mais emprego, porque o governo, através de uma associação que aparentemente não tinha nada a ver com o governo, pressionava Hollywood, e Hollywood não dava emprego para esses roteiristas, diretores, atores com ligação do Partido Comunista. Então os caras não conseguiram trabalhar. Existe um filme bem antigo, chamado Testa de Ferro, por acaso, do Martin Ritt, que é estrelado pelo Woody Allen. Né? Não é um filme do Woody Allen, o Woody Allen é só ator nesse filme, que conta mais ou menos qual é o procedimento que esses roteiristas faziam. Então o que o roteirista... O sujeito só sabe escrever, quer dizer, não pode, mas ninguém mais aceita contratá-lo para trabalhar nos filmes. Então o que ele faz? Ele entrega o roteiro dele com um sujeito, que no caso do filme é o Woody Allen, que é um sujeito que era, sei lá, faxineiro, não sabia nem escrever direito, não tinha nada. E o cara vende como se fosse o roteiro dele. Tira o dinheiro e passa o resto para o roteirista verdadeiro. Então vai criar essa maneira de você sobreviver, né, desses roteiristas sobreviverem dentro desse regime de perseguição aos comunistas em Hollywood, que aconteceu por volta da década de 40, 50, que é o chamado macartismo. Então o Trumbo vai cair dentro dessa... ele vai precisar fazer isso. E ele é um grande roteirista. Depois que ele entra nessa lista negra de Hollywood, que fica impedido de trabalhar, ele vence um Oscar com um filme chamado A Princesa e o Plebeu, o Gregory Peck e a Audrey Hepburn. Ele não pode aceitar porque um outro cara aqui aceita no lugar dele. E vence um outro Oscar depois, né, com um filme que fala sobre a relação do menino com um touro que é morto numa tourada. Areias Sangrentas, eu acho que é o nome do filme. E ele também não pode aceitar, porque, aliás, ninguém recebe o prêmio, porque ele inventou o cara não tem nome, quer dizer.
Então o filme retrata, nesse filme Trumbo, retrata essa trajetória desse roteirista. E qual é a relação com o filme? Toquei antes, a primeira vez que eu vi o filme, eu não sabia disso porque eu vi recentemente. O fotógrafo do filme, depois vai ser o fotógrafo de um filme chamado Spartacus, que vai ser um filme importantíssimo para a revogação dessa lista negra de Hollywood. Spartacus é um filme que foi dirigido pelo Stanley Kubrick, mas quem produziu Spartacus, quem de certa forma deu vida ao Spartacus, foi o próprio ator do filme, que é o Kirk Douglas. Então o Kirk Douglas é o produtor do filme. Então ele contrata o Stanley Kubrick, contrata o fotógrafo desse filme, e depois vai ganhar um Oscar pela fotografia do Spartacus. E é o filme que vai servir, de certa forma, para acabar com a lista negra, porque o Kirk Douglas contrata o Dalton Trumbo com o nome real dele, que é impensável, mas quer dizer, agora esse espaço foram 10, 15 anos que o sujeito passou vivendo de esconder o nome, quer dizer, aí depois disso, o Kirk Douglas contrata, o filme tentam até sabotar o filme, mas ele é exibido numa época já um pouco diferente dentro dos Estados Unidos. Que o presidente na época é o Kennedy. E aí o Kennedy vai começar o movimento pelos direitos civis, e ele assiste o filme e diz que o filme é ótimo. Então já não dava mais para esse grupo dentro de Hollywood sabotar a carreira do Trumbo. Então, e o Spartacus foi fotografado por esse mesmo fotógrafo. E outro detalhe que o filme mostra, o filme sobre Trumbo mostra, que o Edward G. Robson, que é o ator que nós vamos ver aqui, ele também foi um dos caras que foi perseguido por ser comunista. Mas ao contrário do Trumbo, ele acaba cedendo. E até tem um diálogo depois entre eles que ele fala, ele fala para o Trumbo, para ele era mais fácil, porque o Trumbo podia se esconder por trás de escritores fantasmas, identidades falsas, mas ele como ator não dava. Quer dizer, quando ele é acusado de ser comunista, não tem mais papel para ele, não consegue trabalhar em lugar nenhum. Até chegar um determinado momento que ele cede, entrega um monte de nomes, e aí consegue trabalhar de novo. Então é só um adendo para falar um pouco do filme, que de repente pode ser que vocês ainda consigam assistir. Então tem esse detalhe. O que mais? Então tem essa coisa do filme no ar, essa iluminação, que eu já comentei. Existe também até um crítico, um jornal chamado Observa, notou que o filme é muito parecido um pouco com os filmes do Hitchcock. Dá para você fazer uma certa ligação entre a carreira dos dois, que os filmes, de certa forma, mostram algumas semelhanças, principalmente, esse filme tem duas grandes semelhanças, com dois grandes filmes do Hitchcock, mas, por exemplo, no filme nós vamos assistir A Marca da Maldade, que é também do Orson Welles, que é fotografado também pelo mesmo fotógrafo desse filme. A Marca da Maldade vai influenciar muito um filme do Hitchcock, talvez vocês já tenham visto, que é o Psicose. Então, A Marca da Maldade e o Psicose tem uma ligação, talvez eu traga, no dia que eu for exibir A Marca da Maldade, traga o Psicose para a gente ver as coisas comuns. Em relação ao filme de hoje, vocês vão, que esse é o Estranho. Para mim, parece meio nítido
a ligação com dois filmes, do Hitchcock. A Sombra de uma Dúvida, que é o filme anterior a esse, mas que também tem uma semelhança. Por que essa semelhança? Pelo próprio núcleo da história. Eu já falei para vocês que a história é um detetive que está atrás do criminoso de guerra nazista. Só que esse criminoso de guerra nazista está perfeitamente adaptado a uma comunidade, uma pequena comunidade americana, uma cidadezinha americana, e vai se casar com a filha do juiz, uma filha do prominente juiz daquela localidade. E a grande questão que vai se estabelecer é qual é o comportamento dessa mulher que está apaixonada pelo sujeito, se ela vai acreditar ou não que ele pode ser um criminoso nazista. Porque ele é extremamente convincente. Vocês vão ver que ele arma uma história para achar que ele é perseguido, aparentemente ele está extremamente apaixonado por ela, mas as coisas são mais complicadas. Então ela vai enfrentar a família. Então tem um dado que ao contrário dos outros dois filmes, que às vezes a gente não é possível você identificar um vilão. Os outros dois filmes, mesmo o personagem do Soberba sendo um pouco antipático, se pode dizer que é até um vilão. Quer dizer, a gente pode até conseguir construir uma simpatia em torno dele. Mas aqui não, aqui tem claramente o vilão, que é o personagem do Orson Welles, que é o fugitivo nazista. Mas a grande questão é se a esposa dele, depois que todo mundo já suspeita que ele é o criminoso nazista mesmo, se ela vai continuar defendendo ou não. E isso está dentro de uma coisa fundamental no chamado cinema clássico americano. E nesse sentido, esse filme está extremamente ligado a esse cinema clássico americano. Então, que é algo que a gente enxerga menos dos outros dois filmes que nós já vimos, que é o processo de identificação, que é fundamental para o cinema industrial americano e persiste até hoje. Que a ideia que quando você tem um filme, você tem três olhares possíveis. Você tem o olhar do espectador, que está vendo o filme. Você tem o olhar do protagonista, da personagem, que está vivenciando a história. E tem o olhar da câmera, que está conduzindo a história. Num cinema clássico americano, é fundamental que esses três olhares se misturem. Que você se coloque no lugar da personagem. Que você vivencie aquilo. Que você não pense que você está assistindo um filme. Que você, por 2 horas, por causa que por 95 minutos, você acredite que você está integrado naquela narrativa. Não pode parecer que você está no cinema. Parece que aquilo é a sua própria vida. Você tem que identificar. Se a personagem sofre, você sofre por ela. Se a personagem se vinga, você de repente sofre, você tem o júbilo da satisfação. E é algo que as novelas usam o tempo todo. A gente torcer contra o vilão, torcer pela mocinha, se compadecer. É um processo que aqui vai estar mais presente através desse dilema moral que a esposa do vilão vai ser colocada. Existe também uma curiosidade numérica. Originalmente o filme teria 150 minutos, acabou ficando com 95. Então, lógico que ele foi. Depois eu vou comentar onde ele foi cortado. Vou chamar a atenção a respeito de alguns símbolos que aparecem durante o filme. O detetive tem um símbolo associado a ele, que vocês vão notar, que aparece muito claramente no início do filme, que é um cachimbo.
E um detalhe que é um cachimbo quebrado. Depois a gente vai sentar e depois que terminar o filme, vamos discutir por que um cachimbo quebrado. Nós vamos ver que o cinema é muito mais metonímico do que metafórico. O que seria essa metonímia? É a parte pelo todo. Quando você mostra o cachimbo, você está indicando que esse cachimbo representa o personagem do detetive. Está associado. Basta ver o cachimbo, embora você não veja mais detalhes, você sabe que o detetive está ali. Existem outros símbolos que aparecem, né, durante o filme. Por exemplo, a cortina para a heroína, para a mulher. Em dois momentos, no momento que ela é apresentada, existe uma cortina. No momento que ela, em outro momento principal, que ela assume a defesa do marido, tem uma cortina. Nós podemos também discutir qual o significado dessa cortina. Por fim, existe um símbolo associado ao vilão, ao criminoso de guerra, que é o relógio. Existe um relógio que está o tempo todo associado a essa figura do vilão, e existe um uso do som das badaladas dos relógios. Principalmente, vocês vão ver que uma figura que vai ser, né, fundamental para a história, que é uma catedral. Não é catedral, é um exagero, que é uma capela. Né? Essa capela é o que vai unir esses personagens, né? E que está associada, né, ao relógio, né? De certa forma também tem algo simbólico, né? Então tem esses 4 elementos. Eu estou falando dos filmes, até esqueci, tá? Que no caso uma sombra de uma dúvida. Sobre o que é a sombra de uma dúvida? Também é a história de um dilema moral, né? É algo que o Hitchcock vai trabalhar com ele, na carreira dele, o tempo todo. Que o suspense, normalmente, é um suspense psicológico, que pode envolver um sentimento de culpa, um sentimento, né, no caso aqui de uma dúvida moral, em que uma adolescente que tem uma grande admiração pelo tio dela, que é um homem viajado, né? Ela se chama Charlie, ele também se chama Charlie, então é o tio Charlie, o Michael Charlie. E no meio do filme ela começa a suspeitar que o tio é um barba azul, é um assassino de mulheres. Mas aí é a questão, quer dizer, como é que ela convive com esse dilema? Será que o tio é? Será que o tio... Nós sabemos que ele é. Né? Assim como aqui no filme nós sabemos, mas ela não sabe. Né? Então tem uma relação. E é um filme que tem visualmente muito, também uma influência do expressionismo alemão. Se der tempo eu mostro um trechinho, mas eu acho que é mais provável. E o próprio Um Corpo que Cai, né? Que é o Vértigo, que as sequências finais que se passam numa torre de relógio lembram um pouco dessa história do Corpo que Cai. Quer dizer, o conflito termina ali. Também tem a figura do advogado, um detetive que está investigando alguém, tem uma trama por trás. Então existem semelhanças. Depois vocês podem, se forem assistir esses 2 filmes, talvez vocês possam identificar, né, essas semelhanças. Muito bem, eu acho que eu encerrei a minha apresentação. Então, fazendo essa ressalva que, durante o filme, ocasionalmente eu vou chamar a atenção a respeito de uma ou outra coisa, né, para vocês prestarem. É um filme mais fácil de ver que os anteriores, porque é uma historinha de detetive, então ela é mais deglutível, a gente consegue lidar com ela melhor. Mas então daí depois a gente abre o espaço final para algumas
Considerações finais. Alguma questão inicial? Alguém quer ir ao banheiro antes de começar o filme? Senão a gente já pode... Vamos dar uns minutinhos, aí a gente já começa. Mas gente, o filme é 95 minutos, então nem é tão comprido. Vou pensar que originalmente ele deveria ter 155. E aí, se sobrar tempo, eu começo a passar. Só te perguntar enquanto o pessoal volta. Oi? O Orson Welles criou algum problema enquanto ator nesse filme? Que você saiba? Não sei, que eu saiba. É provável porque ele era o diretor também, né? Ah, ele era o Ele diretor. era o diretor. Ah, tá. Então ele atua. Então não. Ele pode ter dado pepino para os produtores, ou de repente para os outros. Para os diretores, quando ele estava sendo dirigido por alguém. Mas ele não era uma pessoa terrível, nesse ponto ele não era quase uma pessoa tão complicada assim. Tanto que o fotógrafo desse filme, depois de fotografar os Spartacus, reclama muito mais da interferência do Kubrick, que devia ser terrível, do que no Orson Welles. Porque o Orson Welles interferia pouco no trabalho do fotógrafo. O Kubrick parece que era muito mais chato, nesse sentido de falar ao fotógrafo, isso que você tem que fazer, isso... então, parece que... então, não sei, não é uma... Ele não devia ser uma pessoa fácil, mas Não é esse ponto, né? Não, eu acho que o Kubrick, por exemplo, é muito pior. Quer dizer, tanto que, no filme que eu assisti nesse final de semana, o Ex Machina, que é uma ficção científica, fala de robôs e inteligência artificial, o personagem do milionário cientista meio maluco, diz que foi muito baseado na figura do Kubrick. É o cara que constrói essa máquina quase perfeita. Então, como pessoa, não deveria ser uma pessoa muito fácil. Né? Ô Milton, Oi? eu ia falar uma coisa, não sei se tem muito a ver, mas quando você falou que Hollywood não aceitava os comunistas, né? Eu estava lendo o livro do Jorge Andrade, aqui na época da ditadura, né? Eles não podiam escrever, principalmente os autores de teatro, eles não podiam escrever, teve artigo do corpo todo, mas eles foram para a televisão. Muitos deles foram contratados porque estavam ganhando uma grana, né? E foram para fazer novela. O Dias Gomes, né? Saramandaia. Isso, então tinha muitos comunistas na televisão, que é o contrário, né? Eles até. Não que eles queriam, né? Mas lá é aquela história, não tem nenhuma lei contra. Você pode ser, só que você não tem emprego. Né? Então, aonde você tenta arrumar emprego, você não consegue. Eles são muito cruéis. Então tem esse lado. Nós podemos começar. Então, vocês vão ver que esse filme é mais digerível, ele é mais... ele é um thriller, né? Então ele é suspense, né? Ele tem uma proposta mais comercial mesmo. Não é uma grande companhia que está lançando esse filme. E note que já no início é bem mais convencional. Não tinha essa apresentação nos outros filmes. Lembra que no filme anterior ele citava o elenco de técnica sem os letreiros, né?
essa imagem parece o primeiro plano. Let him escape. In light view control, failure regulator. Bom, um pouco diferente, né? Enquanto a memória do filme ainda está fresca, eu vou passar só uns 4 minutos. Capítulo 5 do DVD. 24 minutos, mais ou menos. Eu vou passar, então, O Anjo Azul, um filme alemão. Não tem nenhuma ligação direta com o filme que nós acabamos de ver. No entanto, só para dar uma olhada em relação à estética e em relação à iluminação. Capítulo 5, isso. Então, são 3 momentinhos que eu vou passar para vocês, quer dizer, são 3, que vai lembrar algumas coisas que nós acabamos de ver no filme. Em relação ao uso fotográfico das sombras, que é algo bem característico do expressionismo do cinema alemão, que de certa forma foi incorporada no cinema americano pela migração de vários técnicos alemães, principalmente em filmes que eram produzidos dentro do esquema de produção menos sofisticado, mais barato. É o 5 aqui. Lembra quando ele chega no quarto? Da Ingrid. Isso aí, tá certo, moço. Obrigado. Claro, escuro, tem muito teto também dos filmes alemães. Aqui nós vimos muito comentando sobre Dante. Coincidentemente, essa história de um professor que entra e cai em desgraça porque ele acaba se apaixonando por uma corista. Então aquilo foi um dos elementos. Agora você vai passar o segundo, que é o relógio. Que é um relógio bem medieval, né? que é semelhante ao que nós acabamos de ver, que é importante no filme Aqui também tem um relógio que aparece com uma certa frequência.
vou cortar porque a outra sequência que eu quero mostrar vem logo depois. Please sit down. Isso não é relevante até, mas se vocês observarem os filmes alemães da década de 20, vocês vão notar que a iluminação com efeito dramático é algo que está sempre presente. O jogo do claro, do escuro, das sombras. Esse filme já é um filme um pouco mais... já é início da década de 30. Acho que é 31, talvez. Depois dá uma olhada. E já é um filme falado, já é um filme sonoro, né? Um filme falado. Mantém essa tradição que vai ser importante nesse gênero de filme chamado filme noir, né, em que a escolha do que é claro, do que é escuro, você mostrar um clima meio sombrio, um clima, uma sociedade em que onde o bem e o mal, né, a sombra da escuridão. Agora aqui eu realmente queria mostrar. Ele passeando, ele andando pela cidade. Também tem todo um jogo de sombras. Que nós vimos em alguns momentos no filme. Exemplos melhores do que esse, mas como estava tudo juntinho, eu falei, olha, vou separar isso. Pode. Então, é só para mostrar um pouco que, de certa forma, né, quando se vocês assistirem, prestarem atenção nesses filmes da década de 20, na década de 30, feitos na Alemanha, e depois os filmes da década de 40, década de 50, feitos nos Estados Unidos, vocês vão notar que essa qualidade fotográfica vai estar presente em ambos, quer dizer, principalmente desses filmes chamados filmes noir, filmes B americanos, que eram filmes feitos com menos dinheiro, em que essa escolha estética de você não jogar luz sobre tudo, além de funcionar para representar a dubiedade moral que aqueles personagens normalmente vivem nos filmes noir, quer dizer, o detetive lida com um subterrâneo que está muito longe daquilo que a gente podia considerar uma sociedade idealizada, né? Então, é um submundo de corrupção, de crime, onde o bom e o mal, o que é aceitável moralmente ou não, está numa zona cinzenta. Então, de certa forma, esse uso do preto e branco, bem contrastado, quer dizer, as coisas não estão... existe uma intenção de você, às vezes, esconder o rosto do ator nas sombras. Isso está presente nos filmes do Orson Welles, que vai incorporar isso para o estilo dele, assim como de vários realizadores que trabalharam nesse universo do filme B, né? Do filme noir e do filme que segue mais ou menos essa tendência. Outra coisa, né? Eu comentei com vocês um aspecto simbólico, quer dizer, existem alguns objetos que têm um símbolo ali, quer dizer, que a gente pode identificar, que aparecem, que representam certos personagens.
No caso do detetive, a coisa do cachimbo, né? Que aparece muito forte no início do filme. No caso da moça, a questão da cortina. E no caso do Orson Welles, que é o vilão, a questão do relógio. Como é que vocês interpretaram isso? Vocês chegaram a alguma... O cachimbo vem de Arthur Conan Doyle, quando ele cria Sherlock Holmes. Então, depois Edgar Allan Poe aproveita a ideia e dá andamento nisso. É bem provável, porque... Mas eu não lembro se você estava no início... Você estava bem no início do filme? Quando a primeira vez que o cachimbo aparece... Eu não posso falar, estou indo por analogia e idade. Não, mas eu acho que vai estar... É que tem uma outra coisa que tem no cachimbo. Eu acho que é por aí, quer dizer, a gente pode... A primeira coisa que lembra o cachimbo... Sherlock Holmes, Conan Doyle. E do mesmo jeito dos contos de Edgar Allan Poe. Não vai. No mesmo jeito que do Edgar Allan Poe, quando ele tem os relatos, tanto os relatos do crime da Rua Morgue, o mistério de Marie Roget, a característica de Lupin também é o cachimbo. Vai na mesma linha. Agora, bem no início do filme, no primeiro momento que o cachimbo aparece, na hora é meio confuso o momento que aparece, mas ele faz um discurso defendendo a libertação dos prisioneiros, do prisioneiro de guerra, para que o prisioneiro de guerra levasse a você conseguir encontrar os outros criminosos que estavam aí, né, haviam escapado, estavam no meio da sociedade. É o momento que ele bate o cachimbo na mesa e o cachimbo quebra. A partir daí o cachimbo tem um trincado. Uma Fita, trincado. De certa forma, se a gente for pensar, o cachimbo a grande referência que a gente sempre pensa no Sherlock Holmes, o investigador. Mas também é um símbolo da justiça que ainda não se completou. Né? E de certa forma é uma coisa que ele busca também. Lógico, é um palpite, é uma sugestão, o bom dessa questão simbólica é que você pode encontrar N explicações plausíveis para você justificar, ou explicar determinados símbolos que aparecem. Mas, no entanto, embora ele tenha esse lado alegórico, simbólico, ele tem uma representação, que é isso que eu tinha comentado, que o cinema é muito mais metonímico do que metafórico. Ele representa o detetive. No início do filme, diversas vezes que você aparece o cachimbo, fica claro que é a presença do detetive que está ali. Principalmente no início, que a gente não conhece direito aquele personagem, mas ele parece estar controlando e seguindo aquele sujeito, quando o sujeito chega ali na alfândega, vindo do navio, e aquela mulher começa a segui-lo na cidade. Outro elemento simbólico interessante é a cortina, né? Algum palpite para a cortina? Para ocultar, né? Ela divide os mundos ali, né? O lado de dentro e o lado de fora da casa, o que pode ser visto. Por exemplo, a primeira vez que ela aparece... Ela está dobrada, está sendo colocada, né? E é tudo branco a casa. Toda branca, toda clara. E ela está vestida de branco. E entra o rapaz que morre de preto, até destaca Você tem essa coisa isso é usado, essa coisa das cores, tudo é branco, quer dizer, e chama muito a atenção porque é um filme totalmente preto, lógico, evidente que o filme é preto e branco, mas o filme ele é preto e branco no sentido que... é escuro. Que as coisas, você tem um monte de elementos que são escurecidos intencionalmente. E naquele momento, aquele ambiente chama atenção porque ele é muito claro. As cortinas são todas brancas, ela vai se casar naquele dia, ela está colocando uma cortina branca naquele espaço, ela está construindo a casa, e no outro momento que aparece, a cortina é citada várias vezes, porque eles falam, olha, naquele dia que você estava colocando a cortina, e
um outro momento que é importante visualmente é quando ela já sabe, e aí ela vai fechando. As cortinas vai ficando escuras, são cortinas escuras, né? Ela vai se cercando, fechando as cortinas, quer dizer, escondendo, separando o espaço do casal do resto, quer dizer, que é algo simbólico que está por aí. E que representa o próprio papel dela, que ela é o elemento que oculta ele, né? Quer dizer, no fundo, ela é o fiel da balança. Ela que oculta ele, ela que é a cortina dele para o mundo, né? Porque no início, você acompanha a figura do policial, mas a partir do momento que ela é colocada nesse dilema moral, que é algo que o Hitchcock usa, por exemplo, o tempo todo, né? Nesse filme que eu citei para vocês, né, A Sombra de uma Dúvida, que a sobrinha suspeita que o tio, que ela adora, talvez seja um assassino serial de mulheres, e ela não sabe como se comportar. Tem outro filme do Hitchcock, que ele fala de um padre que houve a confissão do assassinato. Então, o assassino confessa que matou alguém, e ele não pode revelar a confissão. E pior que no meio do processo ele acaba sendo suspeito de ter matado o sujeito, quer dizer, ele sabe quem foi. A tortura do silêncio, o nome desse filme. Então, esse tipo de suspense, aliado a uma psicologia, né, do personagem, está muito ligado à figura do Hitchcock, mas aqui, né, o Orson Welles também trabalha isso, né? E o terceiro elemento, que a gente tem uma simbologia muito forte, é a questão do relógio, né? O relógio tem um poder ali, né, em relação àquele personagem, e tem a ver um pouco com a suspeita que ele colocado desde o início, que esses criminosos nazistas que conseguiram fugir estariam se articulando para reerguer novamente um novo Reich, infiltrado no meio das sociedades democráticas dos Estados Unidos. Então, esse em termos de tema para filme, isso é uma coisa que aparece o tempo todo. E essa ideia do sujeito consertar o relógio, quer dizer, o relógio e a coisa essa associação que a gente faz um pouco à cultura alemã de ser essa coisa precisa, né? Precisa, certinha, essa engrenagem, que tudo funciona, quer dizer, que nada é acidental. Ele tem muito a ver com o relógio. Quer dizer, vamos pensar, né, o que leva, em determinados momentos, ele está na sala, pelo menos em 2 momentos, e ele se desloca para mexer no relógio. Por que você precisa fazer isso, né, no filme? Quer dizer, não tem, a rigor, naquele momento, isso não é necessário. Se isso é colocado no filme, é porque isso tem alguma relevância, né? Você não precisava ter, porque imagina do ponto de vista de produção, você tem que produzir um relógio para estar naquele ambiente, né? E ele não é apenas figurativo, porque ele abre o relógio, ele ajusta, ele dá corda, ele confere, ele tem uma fixação com o relógio. E o personagem do detetive fala isso, que ele tem uma paranoia com o relógio. Então esse relógio também está ligado, quer dizer, simbolicamente ele está representando alguma coisa desse personagem, né? Então, né, você tem talvez essa rigidez, né, germânica, e esse dado de que existe uma engrenagem que está se movimentando, que a gente não sabe direito, né, como funciona, mas que de repente pode começar a funcionar, né? Que é essa organização subterrânea alemã que está, de repente, deixando, né, se mostrando ainda atuante. E tem uma coisa, né? Tanto na cidade quanto dentro da casa dele, né? Então tem uma coisa.
E mais, talvez a gente pensar mais para frente, a gente de repente se tirasse a figura do nazista, né? E colocasse a figura do comunista, podia funcionar do mesmo jeito. Que é algo que o cinema americano vai trabalhar muito, principalmente na década de 50, mas já começa aqui também, que é a ideia de que existem pessoas no meio de nós que podem estar trabalhando contra a nossa sociedade, que é a ficção científica. Permite a parte. Oi, lógico. Os nazistas e os comunistas trabalharam junto até 1941. Até então, eles seguiam o mesmo sistema para tanto. A diferença é que Hitler, em um determinado momento, em 1941, roeu a corda. Quando ele roeu a corda e cria os planos para invadir a Rússia, todo e qualquer apoio alemão que constava em jornais russos, tal qual acontece no filme 1984, foi retirado dos jornais. Então, se você consultar nas bibliotecas russas, toda menção ou alusão à aliança que existia entre o nazismo e o comunismo, inclusive todos os tratados que foram escritos na época, desapareceram. Tanto que no início da Segunda Guerra eles partilharam a Polônia, né? Sim. Ambos invadiram por dois lados. Mas eu acho que antes existem, né, eu estava comentando que existe uma ligação, eu estava citando um filme como Trumbo, que fala um pouco do macartismo, a perseguição dos comunistas. Então, a parte histórica, né? E o fotógrafo desse filme depois vai fazer o Spartacus, que foi um filme importante no término da perseguição aos comunistas dos Estados Unidos. Então, note que se você coloca a figura do comunista aqui, a coisa encaixa, porque tem um dado interessante, né, que é essa cidade, Parker. Ela é um microcosmos, é uma pequena cidade americana, mas é aí que nasce, que poderia nascer essa célula, no caso aqui nazista, né? Mais para frente, quer dizer, na década de 50, quando você pega um filme, por exemplo, como Invasores de Corpos, do Don Siegel, que é a história das vagens que caem do espaço e dominam e tocam as pessoas, quer dizer, é a mesma ideia. É a ideia de que no seio dos seus colegas que você conhece a vida toda, naquela sua pequena cidade, de repente as pessoas são transformadas e passam a contestar os valores que você defende e acredita, os valores do American Way of Life. Quer dizer, é interessante que esse filme, de repente, ele poderia ser... É lógico que o Orson Welles, quer dizer, isso... Ele estava pensando realmente na questão dos nazistas mesmo porque, como a gente tinha falado no início, vários dos integrantes da equipe já tinham saído da Europa em função da perseguição do nazismo, e o Orson Welles tinha um interesse, que ele até que gostaria de ter abordado no Cidadão Kane, que foi excluído, né, o tema da seleção do nazismo, que não aparece no Cidadão Kane, mas ele está lá, né? E de certa forma ele tinha interesse, de repente, em trabalhar com isso. Mas agora, o próprio Orson Welles vai ser acusado de ser comunista também, né? O mesmo acontece com o ator que faz o detetive, que era o Edward G. Robson, que é o ator que aparece no filme Trumbo, se vocês tiverem a oportunidade de assistir. Ele vai concorrer agora ao Oscar eu acho que é melhor roteiro original e melhor ator do Bryan Cranston. E o que mais? Um outro detalhe, como eu falei para você, originalmente os filmes tinha 155 minutos, quer dizer, ficou com 95. Dá para perceber que algumas coisas foram desapareceram da história. Originalmente parece que tinha toda a história do criminoso nazista saindo, escapando e indo atrás do Orson Welles. Parece que isso era maior.
existem alguns buracos aí, quer dizer, dá a impressão que o detetive talvez, né, tinha uma consulta ali quando ele bateu a cabeça, né, quando ele acertaram a cabeça dele, talvez ele tivesse consultado com um médico, isso não é bem trabalhado, quer dizer. Então dá para perceber que algumas coisas foram retiradas do... O irmão da personagem principal, ele fala, eu remendei sua cabeça uma semana. Ele fala, o médico, ele fala, remendei sua cabeça uma semana, como se fosse algo que a gente tivesse visto. Isso é citado, isso foi retirado. Então dá para perceber que alguma coisa se perdeu ali, porque um pouco tem essa coisa de trabalhar aquele pequeno microcosmos daquela cidadezinha de Harper, tanto que no final ele fala, ó, esse foi o V-Day, o dia da vitória, foi o dia que aquela cidadezinha venceu o nazismo. Então tem essa ideia de que talvez a herança, o ranço ideológico do nazismo ainda estava presente. Lembra, o filme de 46, quer dizer, fazia muito pouco tempo que a guerra havia terminado e as abominações do campo de concentração foram descobertas, quer dizer. Então é o primeiro filme que mostra, o primeiro filme, lógico, americano, que mostra isso naquela sequência. Aliás, aquela sequência tem dois momentos que eu acho que são interessantes, né, para a gente recordar, do ponto de vista fotográfico. Principalmente que mostra o rosto da atriz da Loretta Young. Nesse momento que ela está vendo o filme, o que reforça um pouco desse dilema moral que ela se encontra é a exibição do filme totalmente flicado, né? O rosto dela, além de ficar um som repetitivo, né, que vai aumentando a tensão, o rosto dela fica todo oscilando de preto e branco, quer dizer, é como se ela tivesse dividida também, né, naquele momento. E quando o filme acaba, tem um estrago sonoro que ela é abruptamente tirada daquela situação. Um outro momento fotográfico interessante, eu ia trazer até a cena, mas eu acabei não conseguindo achar. Se você, de repente, pegar algum filme religioso, em que alguma personagem está olhando para Cristo pregado na cruz, ou qualquer divindade, de uma maneira extremamente crédula, aquele tipo de imagem fotográfica também é feita, que mostra o rosto dela extremamente iluminado, enquanto ela olha para a figura do Orson Welles no topo. Né? Naquele momento ela está totalmente crédula em relação àquela figura que, de certa forma, controla. Quer dizer, então, se vocês olharem, aqui é um filme, e alguns falam dessa coisa dos fervor religiosos, vocês vão notar que, em determinado momento, você pode ter isso, quer dizer, essa coisa essa fotografia toda, o rosto dela branco, todo iluminado, olhando para cima, e uma relação de verticalidade, quer dizer, ela embaixo olha para cima e de cima olhando para baixo, indicando evidentemente uma relação de poder. Não sei, então isso mais ou menos o que acho que eu tinha a acrescentar em relação ao que eu falei no início da aula. E não sei, quer dizer, vocês agora, a impressão, comentários, algum de vocês, dos outros dois filmes, quer dizer, vocês notaram muita diferença? Esse filme foi mais fácil de assistir, ou o filme vocês acharam menos interessante? Porque é um filme menor, quer dizer, é um filme... eu acho que ele é mais fácil, ele é mais bem construído, né? Mais linear, né? Sim, totalmente. Então ele é mais tranquilo de você entender alguns fatores. Eu acho que a narrativa é bem construída. Né? Então foi um dos poucos filmes dele que deram lucro. Porque o Cidadão Kane, eu não assisti o anterior, mas o Cidadão Kane ele é mais confuso, né? Esse já é totalmente não linear. E o outro também é um pouco confuso, também porque é uma
Primeiro porque o filme era para ter um determinado comprimento e ele foi totalmente tosado. E é uma narrativa que se espalha por muito tempo, né, no Soberba. Então também, quer dizer, você tem mais elipses não óbvias, quer dizer, do que está acontecendo. Esse filme não. Né? Ele é bem envolvente, esse filme. Ele te deixa atento, né? Não deixa você perdido, assim, tipo... Eu acho que a impressão que dá a impressão que ele dá fala, eu também consigo fazer filmes comuns, né? Filmes para um diálogo imediato com o público, né? Me dê a oportunidade de continuar. E essa, de certa forma, vai ser a grande dificuldade dele no decorrer da carreira. Eu não sei se a tradução está fiel, mas eu gostei do texto, achei bem desenvolvido, né? Porque às vezes a tradução não é meio... Não, tem uma ou outra coisinha que eles somem, né? mas perto do outro, você não estava aqui, no outro... Nossa. No outro tem uma parte, né, da tradução, no Soberba. Engraçado, é que depende do DVD. No meu não tem esse problema, que uma hora alguém dá um soco em alguém, e aí, em vez de, aí eles falam um tim de queixo, né? Aí os caras, em vez de traduzir um tim de queixo, traduzem com queijo. Aí aparece no meio do trecho um queijo. Você fala, da onde vem isso? Quer dizer, e no caso do anterior, falta um trecho do filme. Aliás, é uma coisa, no meio do filme eu até achei que pudesse ter alguma diferença, não sei se é essa mesma versão, porque esse filme passou meio para domínio público. Então, mesmo você falando que tem corte esse filme, você não sente falta de nada, né? Não. Tem corte, ele tá perfeito. Não falta nada, pelo contrário, né? Ele passa, quer dizer, né? Ele passa. Você tem, de repente, coisas que você pode notar que poderiam ter sido trabalhadas, mas não fazem falta. Né? Então, é mais grave no outro, nos outros dois filmes. Queimem menos porque o que ele abdicou foi intencional. Ele quis abdicar. Agora, no caso do Soberba, não, foi um cara. Agora, então tinha mais material, quer dizer, esse material não existe também, foi queimado. Então, deixa eu ver, para 155 ele tem 95, então tem uma hora de material que era para estar que desapareceu. Mas é um filme que eu acho se ressente menos, eu acho que é um filme que foi meio... Mas mesmo assim, eu acho que ele tem, não sei se vocês concordam, visualmente dá para perceber que os enquadramentos são todos muito bem pensados, equacionados. E existe uma coisa que nós vamos notar em todos os filmes, quer dizer que, ao contrário de vários realizadores que tentam botar a câmera sempre numa determinada posição e aí nada torto, quer dizer, quando você coloca uma câmera profissional, tem um nível, igual coisa de pedreiro, que às vezes vai dar para ver se a câmera está em um nível. A gente nota que no caso do Orson Welles existe sempre um desequilíbrio visualmente, quer dizer, as coisas estão sempre desequilibradas. Né? Então, outra característica. Desse filme, voltando um pouco, tem um símbolo a mais que eu acho que eles colocam, que é a questão do jogo de xadrez, do jogo de dama, né? Também. Que é um jogo, o filme inteiro é um jogo. E aí começa o detetive jogando e termina com o personagem do nazista jogando. E nota, acho que você tem toda a razão. E o escrivão, e o legal é que eles jogam com o escrivão, que é o dono da loja, e o escrivão diz, uma cidade não funciona sem um escrivão. Eles estão jogando com a cidade. Os dois estão jogando com a cidade. E mais, o detetive, de certa forma, ele não se importa em perder, porque o jogo é outra coisa. O outro não, o outro ganha, quer dizer, o outro quer mostrar que ele é mais inteligente. E no meio do diálogo, né, quando eles estão jogando, eu não sei se isso foi traduzido, eu tive a impressão que não. Não. Que ele fala assim, o escrivão fala, seu movimento. Quer dizer, é a vez dele, é um jogo de damas. Ele, no fundo, o criminoso e o detetive estão jogando damas entre si. Através do cara na cidade, que é o escrivão já diz. Quando ele sempre fala, eu sou escrivão, nenhuma cidade funciona sem escrivão.
Ele já deixa claro, o escrivão é a cidade. Então, e é o movimento do cara, é o movimento dele, né, do assassino, que é quando ele elabora toda aquela, aquele plano mirabolante para ensaiar o acidente da esposa. E em relação aos outros filmes, é engraçado essa questão de gosto e percepção. Diferente da Lloyd, esse filme eu já não gostei tanto, porque eu acho que ele tem menos elementos, eu já achei linear, exatamente por ser linear eu já achei, porque pelo menos do pouco que eu vi de Orson Welles, eu já espero uma coisa, puxa, eu vou ver algo diferente, vou ver algo que eu não estou acostumado a ver. E de repente vejo algo que eu estou acostumado a ver. Mesmo tendo a questão dos planos, a questão dos espelhos, a questão da sombra, a questão do fundo. Ainda assim é um filme comum. Ele é menos. Então por isso que as pessoas às vezes nem sabem que esse filme existe, Orson Welles. Quer dizer, existem alguns filmes que são mais. Esse é um filme que passa meio despercebido, assim. Porque é o mais comum dele, né? Assim, pelo menos até agora o que eu vi, né? Uma coisa mais. Mas então ele tem essa. Não, pode continuar depois. Talvez ele tenha isso, a impressão que dá é que é uma tentativa, e ele vai fazer isso na carreira dele diversas vezes, essa tentativa de estabelecer o diálogo com o público, e através do diálogo com o público, estabelecer o diálogo com os grandes estúdios e conseguir viabilizar a carreira dele, porque, de certa forma, o Cidadão Kane virou uma maldição, quer dizer, atrapalhou em fazer outros filmes, porque as pessoas sempre ficaram com a coisa da repercussão negativa do Kane em termos de dor de cabeça que ele deu no estúdio. Então, de certa forma, parece que isso vai estar permeado nos outros filmes, quer dizer, principalmente, a gente vai fazer uma análise talvez mais detalhada sobre isso, na Marca da Maldade, que eu até já havia comentado com vocês, que a Marca da Maldade tem. O filme foi feito, editado a revelia, do Orson Welles, mas existiam cartas em que o Orson Welles justificava o que ele gostaria de ver alterado no filme. Que, lógico, o pessoal do estúdio não deu a menor bola para ele. Mas depois, como esse material existia, vários admiradores conseguiram depois reconstruir o filme. Então nós vamos dar uma olhada nas duas versões. Era justamente sobre o Marca da Maldade também a minha pergunta. Por exemplo, nesse filme tem algumas horas que ele usa grua muito bem. Quanto tempo foi desse filme para a Marca da Maldade, se naquela época o uso da grua já era comum, ou se ele estava fazendo experimento? Sim, já era comum. A Marca da Maldade, o próximo dele, que nós vamos ver até, que é A Dama de Xangai. A Dama de Xangai, são 2 anos de diferença. A Marca da Maldade é mais, porque a Marca da Maldade é da década de 50. Dá para descobrir, que eu acho que é 56. O fotógrafo é o mesmo da Marca da Maldade, isso eu acho. Mas eu acho que é de 50 e pouco. Porque tem aquele plano inicial, né? Sim, que é extremamente. Tá cheio. 58 a Marca da Maldade. 12 anos. Então tem um longo tempo. E aí é uma tentativa. Você lê as cartas, é uma tentativa extremamente. Quer dizer, e ele nem fala porque, olha, não, porque desse jeito fica melhor artisticamente. Não, ele justifica dizendo, olha, que desta forma, ou desta maneira, se vocês fizerem, montar do jeito que eu falei, o filme vai de repente dialogar melhor com tudo. Ele está tentando, né? Mas de novo, quer dizer, eu acho que essa história anterior dele vai sempre dificultar, né? Mesmo porque eu acho que existe um ciúmes inevitável, né? Parece que existe um certo gosto quando você vê um grande cair. E no caso do Orson Welles, existia isso também, porque ele é um cara que não tinha feito nenhum filme, chega com 28 anos, e tem total liberdade de fazer o que quiser com ele.
muita gente gostou dele ter, de certa forma, quebrado a cara. Quer dizer, quebrado a cara inteiro. Não teve uma repercussão, mas não foi um sucesso que as pessoas que contrataram o Orson Welles achavam que o filme ia ser premiado, em função do sucesso que ele teve com a Guerra dos Mundos. Alguma outra questão, alguma outra consideração a respeito do filme? Alguma coisa chamou a atenção para vocês? Só uma comparação, não, sei lá, acho que uma analogia que até pode ser até absurda. Tem uma parte que o detetive fala dos nazistas, que ele está falando, quando ele está contando para a esposa lá do nazista, né? Fala, não, os nazistas são igual a gente, eles andam igual, falam igual, infelizmente. Eu lembrei do personagem do Brad Pitt, no Bastardos Inglórios, em que ele fala, ele não fala essa fala, mas ele fala, você quando acabar a guerra você vai tirar o seu uniforme, você vai vestir outra roupa e não vai dizer que você é nazista. E isso é ruim, aí ele vai e marca. Eu não sei por que eu fiz essa analogia, porque ele fala muito semelhante ao personagem do Brad Pitt, que é o Aldo. Eu acho que esse é o medo que vai estar permeando a América em relação ao comunismo, né? Uhum. Você não consegue... São pessoas que estão no seu meio e vão contaminar a sua... vão contaminar a sua sociedade com pensamentos não desafiam, não questionam o seu modo de viver. Só completando a frase do Grande, no último personagem que ele marca, ele fala assim, eu vou te dar uma marca para que as pessoas possam te reconhecer como nazista, e já que eu não posso te matar ou fazer outra coisa pior, você conseguiu se safar de dar no Bastardos Inglórios, na última cena. Eu vou te dar uma marca, vou te dar um presente que as pessoas vão poder te reconhecer, porque senão você vai andar pelos outros. Que é quando ele marca a testa, né, e vai sair por isso mesmo. Seria uma punição pelo que ele fez. De repente o Tarantino viu esse filme. As coisas às vezes estão todas relacionadas. Por exemplo, tem coisas muito... eu podia ter separado ele e outros filmes que tem coisas semelhantes, por exemplo, mas dos filmes alemães, visualmente, tem essa coisa do claro escuro, da iluminação dramática, está sempre presente. Então, alguma outra impressão? Não. Então, acho que é isso, gente. Semana que vem, A Dama de Xangai. Esse também é um dos grandes filmes. Né? Esse é um filme menor. Mesmo sendo um filme menor, é um filme que eu acho que tem coisas muito interessantes. A Dama de Xangai é um filme, eu acho, é um dos filmes fundamentais do Orson Welles para ser visto. E aí a relação com o expressionismo alemão vai ser maior ainda. Então, eu devo trazer para a semana que vem um trechinho do gabinete do Dr. Caligari e talvez uma outra coisa para ilustrar um pouco isso. Né? Então, por hoje é só.